alguns tumores mistos, dentre eles a gente tem então o odontoma. O odontoma, né, hoje, eles já ponderam se a gente deve continuar classificando ele como um tumor ou ainda como uma alteração, um distúrbio aí no desenvolvimento, né, ou ainda como um amartoma. Tá? Ele acontece por uma proliferação das células da lâmina dentária, por uma hiperatividade da lâmina dentária. Tá? Então a gente nota muitas vezes nas regiões que tem o odontoma, como vocês estão vendo aqui na radiografia periapical, a gente vê a presença de inúmeros fragmentos muito semelhantes a dentes, a pequenos dentes. Né? Então a gente fala que tem aspecto de dentículos. Tá? E a gente constata isso pela radioplasticidade da radiografia, porque esse tecido ele tem uma radioplasticidade muito semelhante à do esmalte, à da dentina do dente. Tá? Então isso que é o odontoma, quando a gente vê então, esses inúmeros dentículos, né, numa área onde tem uma proliferação, uma formação de vários dentículos. E a presença desse odontoma, muitas vezes, ele atrapalha na erupção de dentes permanentes, né? Ele pode ser uma barreira à erupção de dentes permanentes, tá? Ele pode deslocar alguns dentes, então o dente ele não consegue encontrar sua trajetória de erupção, acaba indo erupcionar numa região um pouco mais lateral, às vezes pode ter absorção dos dentes vizinhos. E o odontoma ele pode ser de duas formas, né? Então a gente pode ter uma forma de odontoma composto, ou ainda ele pode se desenvolver na forma complexa. O odontoma composto, muitas vezes a gente vai observar por esse aspecto, tá? Então é um pouquinho mais nítido para vocês observarem esse aspecto de dentículos, tá? Então quando a gente faz a radiografia, olha só,
tratamento dele, né, é a excisão bucal, a remoção desses dentículos. Normalmente é uma remoção muito simples, né, porque esses dentes eles não têm implantação ali no tecido ósseo, né, não tem um ligamento periodontal. Então é uma remoção como se fosse um dente tecido mesmo. Dá trabalho porque eles são muito pequenininhos, né, então às vezes a gente tem que puxar ele com a pinça, escorrega, eles são um formato mais cônico. Mas o tratamento é muito bom, né, às vezes a gente retira, né, tranquilo, o tratamento odontológico. A gente tem os tumores de origem ectomesenquimal. A gente vai ter aqui o mixoma, o cematoblastoma e também o fibroma odontogêneo. O fibroma cementoscante ficou lá na aula de lesões grossas, tá? A gente vai falar nesse vídeo novamente. O mixoma odontogêneo, então, a origem dele é a partir das células ectomesenquimais. Aquelas células que a gente viu no momento da formação dos dentes na região da papila dentária, que dá origem à dentina e polpa, tá? No caso do mixoma odontogênico, a gente observa ele mais em pacientes jovens, também é mais comum em regiões de molares, né? Normalmente eles são assintomáticos ali no início, mas conforme eles vão crescendo, ele pode causar uma maior destruição do tecido ósseo. A gente vê duas radiografias cerebrais onde o paciente tem um mixoma, tá? Notem que a gente também vê áreas radiolúcidas, a gente vê essas traves radiopatas dentro da lesão, e lembrando o aspecto multimolecular de uma
somente o exame histopatológico para definir para vocês se é realmente um fibroma oncogênico. E aí a gente também tem o cematoblastoma. Tá? O cematoblastoma ele acontece com o crescimento de uma proliferação de cementoblastos neoplásicos, cementoblastos alterados. Tá? É muito comum a gente observar esse aspecto do cementoblastoma. A gente nota uma massa que cresceu ao redor da raiz do dente. Tá? Então, essa massa é constituída por um tecido sematoide, um tecido semelhante ao cemento. Tá? No aspecto radiográfico, a gente não consegue visualizar, olha só, tem uma massa radiopaca aderida à raiz do dente. Tá? Quando a gente observa o cematoblastoma, além dessa massa radiopaca aderida à raiz do dente, notem que a gente tem, né, uma radiolúcida, uma delimitação radiolúcida em volta dele. Isso, entre aspas, é bom porque a gente consegue remover, portanto, toda a lesão. Tá? A gente consegue delimitar e remover toda a lesão. Só que no caso do cematoblastoma, eu não consigo separá-lo da raiz do dente. Né? Então, eu tenho que remover o dente e o cematoblastoma. Tá? A gente não consegue separar, dissociar ele da raiz. Então, o aspecto macroscópico é muito característico. Né? A gente tem uma massa aderida que é a raiz do dente, né? E no aspecto microscópico eu vejo a mesma coisa. Tem o dente e essa massa aderida à raiz do dente. É uma massa formada por um tecido sementoide, um tecido semelhante, portanto, ao cemento. Tá? Olha só, para as imagens macroscópicas de cematoblastoma. Né? Então, o ruim dele é que a gente tem que remover o dente junto. Mas, normalmente, como ele vem bem delimitado, a gente consegue retirar tranquilamente a lesão. E aí a gente tem caso clínico, só para a gente fechar um pouquinho aqui, né, onde a gente estuda de cistos, tumores. Tá? Esse paciente, quando a gente observa no exame físico estrutural, nota que a gente tem um abaulamento aqui na região da mandíbula, do lado direito do paciente. Né? Esse paciente tem 60 anos de idade, sexo masculino, a região principal dele era de um inchaço na face, e esse inchaço já tinha um tempo de evolução de 5 meses. Foi feita a radiografia panorâmica, né? Ele trouxe, e a gente observava uma lesão radiolúcida, unilocular, né? Envolvendo o dente que já estava erosionado. Então, as pós-diagnósticas, né, em relação à lesão é de uma mera temporal do cisto odontogênico e de um cisto dentítico. Né? Mas quando a gente observa aqui a radiografia, a gente já descartou a hipótese do cisto dentítico. Por quê? Grande, mas como que é o cisto dentítico? Isso, o cisto dentítico é uma coroa de um dente. Né? E aí a gente vê que o dente já estava evolucionado. A gente nota que é uma lesão bem extensa, né? Um comportamento mais agressivo. Então a gente acabou ficando mais com essa hipótese de ser um queratocisto, um odontogênico, né? Ou ainda de uma melocístico. Quando foi feita a tomografia, olha só, a gente conseguia ver que tinha áreas radicadas, a gente tinha áreas que a lesão estava próxima do canal mandibular. Olha só, lesão próxima ao canal mandibular. Pela tomografia, conseguia ver áreas de absorção da minha cortical visual, por conta da expansão do tumor. A gente via aqui o dente, o canalzinho, olha o tamanho da lesão. Olha só, a cortical aqui embaixo já tinha ido embora, uma parte dela. E esse caso então era de uma meloblastoma. Né? Então, o paciente tinha aquelas características microscópicas clássicas. Foi feita então a ressecção, remoção de parte da mandíbula, né? Foi feita também a colocação das placas. Aqui uma parte da mandíbula que foi removida, a outra parte da mandíbula, né? Todo esse material é enviado para análise microscópica. E depois de colocação das placas de fixação ali da região da mandíbula. Tá? Eu noto que o meloblastoma, o tratamento que é muito invasivo. Nesse caso, o paciente tinha 60 anos, então o tratamento é ressecção mesmo. Tá? Tudo bem, turma? Olá, Bianca, tira foto disso aí.